desafiador, não só no campo de trabalho, mas em todos os setores, lugares. O comportamento humano tornou-se um fenômeno bem desafiador para nós, da segurança do trabalho, para os recursos humanos, para a engenharia, para os encarregados e para vocês que trabalham em campo, juntamente com outras pessoas. Então hoje, um dos grandes desafios para nós da segurança do trabalho é se dar com as pessoas? Frente à NR6, equipamentos do quê? Proteção individual. De proteção individual é o seguinte: o que fazer para o trabalhador escolher usar os equipamentos de proteção individual partindo de quem? De você. De mim não. De você. Dele mesmo. Brincando. O que fazer para o trabalhador escolher usar os equipamentos de proteção individual partindo dele mesmo? Mas não só usar. Praticar, né? Usar do jeito que ele falou. Usar corretamente. E cuidar, né? O que a NR6 ela fala, pessoal? Não só a 6, mas da 1 a 38. Que nós, trabalhadores, temos nossos deveres, obrigações e direitos. A empresa tem seus deveres, obrigações e direitos. Então, frente à NR6, o que é que nós temos como responsabilidade quanto ao uso de EPI? Usar, cuidar, limpar, zelar, guardar, comunicar o nosso departamento de segurança ao superior quando o EPI for o que? Danificado, ou quando de repente você deixou o óculos lá em cima, lá na mesa, e pegar emprestado, e aí você ficou sem. O que você tem que fazer? Comunicar perda, furto, alguém pegou emprestado. Então, a empresa tem, frente a essa NR6, também o dever de entregar gratuitamente o EPI de acordo com o risco que você está exposto. Então, para o trabalhador usar o EPI de acordo com o risco que ele está exposto, no mínimo ele precisa saber o que é risco e saber o que é perigo. Só que quando o assunto é risco e perigo, hoje nós temos um grande problema. Nós temos muitos trabalhadores e o seu conhecimento de risco e perigo é muito baixo. Nós temos muito encarregados, mestres engenheiros, e quando o assunto é risco e perigo, o conhecimento desse pessoal é muito baixo. Duas coisas podem acontecer com você se o seu conhecimento sobre risco e perigo for muito baixo. Primeiro, você vai matar alguém. Pesado, né? E segundo, Pode se matar. possa ser que você se mate. Mas é essa a provocação mesmo que eu queria criar aqui. Eu disse que se o conhecimento quanto a risco e perigo for muito baixo, duas coisas vão acontecer. Primeiro, o que você pode fazer? Matar alguém. E usar o termo, foi sem querer. Como é que eu, dentro da falta de um conhecimento de perigo e risco, posso matar alguém? Executando uma atividade com a falta de atenção, que tem sido um dos grandes fatores e causas que está contribuindo para muita fatalidade em acidentes de trânsito. O que mais? De trabalho, doméstico, marítimo. Sim ou não? Sim. Trabalhando com a falta de atenção, em um ambiente perigoso, com riscos, com potencial de morte, eu posso matar alguém? Me dá um exemplo? O que é que pode tirar a minha atenção, me levando a causar um acidente com potencial de morte?
Pode ser um celular. Pode ser o quê? Um celular. Celular. Bendito Bendito celular. do É o celular. que mais tira atenção. É o que mais Tira tira. atenção, é isso mesmo. Imagine um operador de máquina. E o segundo é o fone de ouvido. Isso. Tá ali escutando a musiquinha, você esquece o que tá fazendo e vai prestar atenção na música. Imagine Esse um jeito trabalhador, É. operador de máquina com celular. Não bastando estar com celular, mas também ouvindo uma música com. Fone de ouvido. Não estando contente com isso, coloca ainda o Vai. protetor auricular, tipo concha. Abafador lá. Então, isso são exemplos, pessoal. Que se eu tiver a falta de conhecimento de risco e perigo, eu posso matar alguém. Expondo essa pessoa. Decidindo fazer uma atividade que não era para fazer. Decidindo usar uma máquina, um equipamento que não era. Pra usar. Ou usar sem fazer o tal do cheque. Eu posso expor alguém da minha equipe, alguém da engenharia, algum pedestre. Ou eu posso me matar. De que forma? Como é que eu posso me matar quando o assunto é risco e perigo e o meu conhecimento é muito baixo? Você vai se expor demais. Acessar lugar que não é para acessar. É ou não é? Burlar sinalização, não respeitar placas de segurança. Então, pessoal, se o meu conhecimento de risco e perigo for muito baixo, eu vou me expor demais ou eu vou expor alguém. E as consequências poderão ser para mim ou para outras pessoas. Então, para o trabalhador hoje decidir usar os equipamentos de proteção individual partindo dele mesmo, no mínimo ele tem que saber o que é risco e o que é perigo. Senão ele mesmo não vai conseguir selecionar os EPIs corretos e vai precisar de alguém para ficar passeando na obra, né? E vendo se ele está com óculos. Que nem o engenheiro. Vai precisar de alguém se aquele cara está com um cinto Tá com corretamente. caquete. Então, quando o assunto é risco e perigo, pessoal, necessariamente você, trabalhador, tem que saber o que é. Para suas ações e decisões serem positivas, seguras e não ficar dependendo de alguém. Porque possa ser que esse alguém não esteja lá e você vai expor outra pessoa. Ou se expor e a merda vai acontecer. Para o trabalhador usar os equipamentos de proteção individual de acordo com o risco que ele está exposto, eu disse que ele tem que saber de duas coisinhas. Qual que é a primeira? Isso. Risco. Segundo, perigo. E aí eu pergunto para vocês, o que é perigo para vocês? Tudo. Tudo aquilo que põe Tudo, integridade por física. exemplo, tá? Tudo aquilo que põe minha integridade física em risco, né, cara? Tudo aquilo que põe a minha integridade física em Risco. risco. Por exemplo, o que poderia ser tudo aquilo que colocou a sua integridade física em risco? Me dá um exemplo. Sim, igual a gente comentou, o telefone. Eu dirigi ao mesmo tempo pelo telefone, eu estou pondo minha integridade física em risco. Eu não consigo fazer duas atividades ao mesmo tempo. E a do próximo. Então você está me falando que o telefone celular tornou-se uma condição perigosa com potencial de Morte. riscos. Por exemplo, tirando a minha atenção. Então, o perigo é isso que ele falou. É uma condição. Essa condição ela se tornou perigosa porque ela tem um potencial de risco. Qual risco? Matar, né, cara? Tudo depende da condição perigosa. O celular é uma condição perigosa dentro desse nosso assunto porque ele tem o risco. Por exemplo, um exemplo simples. Você vê uma pessoa atravessando o farol na rua, concentrado no telefone, não olha a rua de um lado do outro, nem o semáforo. Concentrado aqui no bendito Bate em telefone. você com o celular na mão. Vai ver isso aí. É um exemplo simples, né, cara? Pode Fugindo um acontecer pouco da acidente Constituição Civil, mas eu estamos falando de risco, né? Atenção Tô te atrapalhando, né, irmão? Tá sendo